Sagres TV. Vamos falar a partir de agora sobre meio ambiente. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM e a Unesco Brasil apresentam o livro Educação em Clima de Riscos de Desastres. Para falar sobre esse assunto, sobre o papel da educação no enfrentamento dos desastres naturais, eu vou conversar a partir de agora com a coordenadora responsável pelo livro e também pesquisadora do CEMADEM, a Raquel Traiber. Raquel, uma boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todo mundo, pela TV Sagres, né? Vocês estão em Goiás, né? Estamos aqui em Goiás, né? E também a gente transmite na TV na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Raquel, para a gente começar aqui a nossa conversa, né, sobre esse livro, sobre essa relação, na verdade, entre educação e prevenção de desastres naturais, conta para a gente, né, o que é essa publicação, o que reúne esse livro, como é feita essa relação entre os desastres naturais e qual que é o papel da educação nesse contexto também. Ok, então, esse livro, né, e vocês podem mostrar a capa do livro? Vamos sim, já vou pedir para os meninos colocarem aí. Esse livro aí. vem de um projeto que se tornou um programa no CEMADEM de educação para redução de riscos de desastres. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo a capa do livro, a capa da frente e a capa de trás, né, a quarta capa. E o livro se chama Educação em Clima de Riscos de Desastres. E aqui na frente tem uma escola que fica em Santarém, no Pará, e que foi completamente alagada. E na quarta capa é uma escola que foi atingida por um furacão em Santa Catarina. Então, vocês podem ver assim o quanto esse tema é importante para a gente trabalhar com educação e especialmente em épocas de um aumento na frequência e na intensidade desses chamados desastres, né? Que muito poucos desses desastres, e especialmente no Brasil, não podem ser chamados de desastres naturais, né? Eles não são naturais. E com a emergência climática que a gente está agora, das mudanças climáticas, esses desastres vão aumentar muito, né? E já estão aumentando. Eles não podem ser chamados de naturais porque eles são, na verdade, socioambientais. Vocês estão vendo essa imagem, né, de tudo desmoronando, mas não é em qualquer lugar. Se esse desastre acontecesse, esses alagamentos acontecessem sei lá, no deserto ou no mar, né, e não pegassem ninguém, eles seriam desastres naturais, né? Mas eles não são, eles são socioambientais porque, na verdade, é a construção da sociedade desses desastres. É uma sociedade que constrói esses desastres, né? E tem o Ben Wissner, que é um autor muito interessante, né? Um inglês que trabalha com desastres há muitos anos. Ele diz que muitos deles são uma criação social, né? Como, por exemplo, os desastres tecnológicos. Esses, tipo Brumadinho, né? Esses de mineração, Mariana, né? Esses desastres, eles foram criados por uma sociedade que usa tecnologias sem ter a bula para os efeitos colaterais e a atenção suficiente para cuidar das questões ambientais e dos desastres, né, que produz desastres. E eles são socioambientais porque eles atingem as nossas vulnerabilidades, como a pandemia, por exemplo. É um desastre biológico que tocou que apontou as nossas
vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades políticas, né? Que a gente está vendo agora os resultados. Teve uma CPI que mostrou a vulnerabilidade política, mas também vulnerabilidade social, que existe em classes sociais, né? Que são mais atingidas por desastres tipo a pandemia, e a pandemia também mostrou como as pessoas mais frágeis, inclusive crianças, as pessoas idosas, que são frágeis em todos os desastres, inclusive na pandemia. E com as mudanças climáticas, isso tudo tende a piorar, ficar mais frequente e mais intenso. E esse livro, né, A Educação em Clima, né, de Riscos de Desastres, ele trabalha com esse ponto em que nós temos o desenvolvimento de atividades desde 2014 no CEMADEM, né? E o CEMADEM criou esse projeto quando o CEMADEM tinha 3 anos, quer dizer, em 2014. O CEMADEM foi criado depois dos desastres na região serrana do Rio de Janeiro, que se repetiram neste ano também, e que foi a criação do CEMADEM em 2011, né? E daí o CEMADEM criou em 2014 um programa que começou como um projeto CEMADEM Educação, Rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. E interessante que tanto a criação do CEMADEM em 2011 pelo governo Dilma e também essa criação do CEMADEM foi feita pelo pesquisador e cientista Carlos Nobre. E o Carlos Nobre também me propôs trabalhar na educação no CEMADEM para redução de riscos de desastres. E assim, desde 2014, a gente construiu esse programa e o livro mostra os conceitos e as práticas de educação na redução de riscos de desastres e educação climática, e que tem um acúmulo, uma base do acúmulo da educação ambiental crítica e participativa, que eu sempre trabalhei desde sempre, mas que eu coordenei a educação ambiental no governo Lula, né, quando o ministro Fernando Haddad era o ministro da Educação, e eu coordenei a educação ambiental no Ministério da Educação. E Raquel, então, tem todo esse acúmulo de conhecimentos. E Raquel, né, pegando um pouco disso que você está falando, dessa tendência, né, dessa crise climática cada vez se agravar mais, a gente está mais suscetíveis aos desastres, como que a educação vai entrar nesse processo? Como ela é importante, né, para ser uma ferramenta para fortalecer a percepção das pessoas, da comunidade, para a redução dos riscos desses desastres, né? Como que a educação vai ser usada nesse processo? Ela está sendo, o livro mostra, né, como a educação pode contribuir com, desde a percepção, como foi dito agora, passando pela ação e pela compreensão desses desastres, né? E olha só, o CEMADEM Educação é um programa que trabalha com ciência cidadã, né? Como é um instituto de pesquisa ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então o CEMADEM trabalha com pesquisa e com monitoramento e alertas de desastres, né? O CEMADEM Educação,
e esse programa de educação é trabalhar com escolas e comunidades nessa perspectiva da pesquisa, da ciência, né? Cada comunidade se auto-pesquisa e nós trazemos as metodologias para essa pesquisa e propiciamos a troca de informações entre escolas, entre comunidades. Nós trabalhamos com, por exemplo, uma atividade de pluviômetros, né, de monitoramento das chuvas. É muito importante a gente passar será que vai chover hoje? Para quanto vai chover hoje? E essa é uma pesquisa científica que a gente faz com pluviômetros que medem a chuva, né, no cotidiano, com pluviômetros feitos de garrafa PET, muito simples, de baixo custo ou zero custo, mas com a questão da ciência e do monitoramento com um aplicativo para o celular que faz com que as comunidades e as escolas possam intercambiar, né? Trocar informações e entender essas informações a partir do programa Semadem Educação. Esse é um exemplo de como a educação e a ciência podem trabalhar junto com as comunidades na construção e na produção dos conhecimentos microlocais, né? E que, juntando todos, a gente está criando uma educação ambiental e climática muito mais ampla, porque todo mundo pode se comunicar e participar. Raquel, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, queria que você falasse onde a gente pode, né, encontrar o livro, todo o conteúdo dessa publicação, e que a gente falasse também um pouquinho da questão da educação ser uma ferramenta para fortalecer, né? O Brasil ainda precisa disso, de fortalecer essa cultura de prevenção aos desastres. Sim, com certeza. A cultura de prevenção aos desastres é fundamental. E a gente só faz isso com educação e com comunicação, né? Comunicação de educação. E a gente conta com vocês, por exemplo, vocês são incríveis para contribuírem para essas mudanças, né? Vocês também estão fazendo educação. É uma educação não formal, mas é uma educação, né? E quanto mais a gente tiver fortalecidos juntos, né, melhor a gente consegue trabalhar e construir essa cultura de prevenção de riscos de desastres e de resiliência e de proteção das nossas comunidades. E isso se dá a partir da sustentabilidade. Então, aqui a gente volta para a questão ambiental, ou socioambiental, né? Precisamos transformar realmente as formas de vida que a gente está tendo para não produzir mais desastres, porque as formas de vida que a gente está tendo são insustentáveis, né? E elas não contribuem nem com os objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável, né? Das Nações Unidas. Uma forma de combater isso é trabalhando com a sustentabilidade e com a produção de conhecimentos para prevenir os desastres, e é construindo essa cultura de sustentabilidade, de resistência e de resiliência. E o livro pode ser encontrado, por enquanto, ele só existe para a web, né, e é totalmente gratuito. É entrar no site do Semadem Educação, que é http://educacau, né, educação sem tio, educacau.semadem, CEMADEN, né, .gov.br, educacau.semadem.gov.br. Raquel Traiber, responsável, né, por essa publicação, também pesquisadora do Semadem, muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade de nos atender e até uma próxima. Obrigada a vocês. E olha só, a íntegra desta entrevista, né, sobre essa publicação, mostrando, né, ali os detalhes